Então vamos dar sequência na nossa parte de textos dentro do HTML. Para isso eu vou criar um textos2.html. Vou criar a nossa estrutura básica do HTML. Vou colocar aqui que eu estou trabalhando com textos. Só para ficar parecido com o anterior, né? Vou copiar essas duas primeiras linhas aqui, já é para ficar sobre formatação de textos. Bonitinho, só que o meu H2 agora vai mudar, tá? O que eu vou mostrar agora vai ser como fazer o subscrito e o superescrito, tá? Escrever com aquela letrinha um pouquinho mais embaixo, com aquela letrinha um pouquinho mais em cima, superescrito, tá? Por exemplo, se eu quiser escrever x quadrado na tela, né? Para a notação de x ao quadrado vou colocar o x em itálico aqui, x ao quadrado aí eu vou repetir meu x em itálico, só que o 2 tem que parar em cima, né? Então eu vou colocar sup e superescrito e vou colocar o 2 na minha tela, certo? Bom, se eu quiser fazer subscrito, colocar embaixo, por exemplo, H2O, né, fórmula da água, vou colocar aqui a fórmula da água é H2O, só que esse 2 aqui, eu tenho que colocar ele com o sub. Vou colocar um pontinho aqui, e com isso, o 2 envolto pelo sub, eu vou jogar ele para baixo. Vou abrir essa página aqui, né, que se eu não abrir ainda no meu navegador, textos 2, tá? Então temos aqui, ó, a anotação do x quadrado é x ao quadrado, dá um zoomzinho. E a fórmula da água é H2O, certo? Então, subscrito, superescrito, acho que está tranquilo. Próxima seção que eu tenho aqui é quando a gente quer fazer definição no meu texto, então definições, tá? Novamente, em termos estéticos, não muda muita coisa, eu conseguiria fazer sem definições, mas tem em termos de interpretação da página depois, certo? E também tem a questão de, se eu quiser padronizar todas as minhas definições, estilizar todas as minhas definições, isso vai ficar mais fácil também. Bom, por padrão, para colocar especificar que eu vou ter uma definição, eu utilizo o DFN, certo? E aqui eu coloco o termo da definição, por exemplo, HTML, tá? Hypertext Markup Language, tá? Então, o texto, né, que eu vou colocar para a definição vem na frente da definição, certo? E aí, cabe ao seu critério, se você quiser colocar um parágrafo por linha, você pode colocar, então, a definição por parágrafo, tá? Fazendo outra definição aqui, só para a gente ver, vou colocar CSS, Cascading Style Sheets. Vou colocar só pontinho aqui no final, tá? Agora que a gente vai colocar o nosso texto, temos aqui definições, tá? Perceba que, a priori, a única coisa que ele fez demais aqui foi colocar em itálico o termo da definição, certo? Como eu falei, a gente pode depois manipular esta definição como a gente quiser, mas de qualquer forma estamos colocando aquela marcaçãozinha semântica para fazer a definição, não só semântica nesse momento para o browser interpretar, mas como eu falei, depois a gente pode utilizar essa própria tag para mudar a forma como nós vamos colocar as nossas definições, certo? Na hora que a gente chegar no estilo vai ficar muito mais fácil, tá? Outra coisa que a gente vai ver nessa aula de texto são as abreviações, tá? Abreviações, tá? Então, perceba que se eu colocar lá A, certo? Para mim, vem Alcoólicos Anônimos. Pode ser Associação dos Aposentados, sei lá, alunos autônomos, não sei, alunos autônomos, sei lá, uma coisa assim. Pode ter vários significados uma sigla que eu colocar no texto, certo? Para evitar que o usuário não interprete muito bem a sua sigla, a gente pode usar a abreviação. Para que um sistema inteligente saiba o significado daquela sigla, podemos utilizar a abreviação, tá? Para que quando você tenha um leitor, para uma pessoa que tenha deficiência visual, e eu coloque lá ela simplesmente não chega no texto e fala e dá um grito e o usuário fica perdido, tá? Podemos utilizar abreviações, tá? Qual que é a ideia ou como funciona a abreviação? Tá? Para a gente utilizar a abreviação, a gente vai utilizar a tag ABBR, tá? E dentro do ABBR, esse title, esse atributo title, vai ser o significado da sigla. Então, vou colocar aqui, ó, o FMS, desculpa, o significado da sigla é uma besta, né? Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul, certo? E aqui dentro da tag ABBR, no conteúdo da tag, eu vou colocar de fato a minha sigla, certo? E aí eu posso continuar meu texto normal. Então, o FMS, né, porque é isso que vai aparecer no texto, não é esse título, é só o FMS, é uma universidade de excelência, tá? No VS Code, se extrapolar um pouco a linha, você pode dar o Alt Z, que aí ele mantém o texto, né, o seu código dentro do tamanho da sua janela, certo? Vou colocar isso daqui dentro do parágrafo, né? Então, deixa eu dar um espacinho aqui, tá? Vou lá no meu navegador, eu já estou com ele aberto, então só vou atualizar. E apareceu aqui abreviações, tá? Então, o FMS é uma universidade de excelência. Perceba que o FMS ficou um pouquinho diferente, tá? E a hora que você coloca o mouse em cima, aparece o significado da UFMS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, tá? E como eu falei, se vier um leitor de texto, a hora que ele encontrar a abreviação, ele vai falar, a UFS é a Universidade de Excelência. Ele vai ler aquilo que está no título. Então, a UFMS é uma Universidade de Excelência, tá? Então, facilita para quem tem deficiência visual e tal, fazendo uso de um leitor de texto, ok? Abreviações, e quando a gente for fazer citações, eu vou colocar aqui mais um H2, citações, vou colocar aqui um parágrafo, tá? Segundo o professor da disciplina, ou melhor, segundo Rafael 2016, né, tem que ralar. Vamos supor que eu falei isso lá em 2016, é uma citação integral do que eu falei em 2016. Então eu posso colocar isso no formato de citação, como se eu estivesse citando integralmente o que alguém falou, e para colocar no formato de citação, a gente coloca entre as tags cite, tá? Entre as tags não, né? Entre a tag cite, abertura e fechamento da tag cite, tá? Se eu verificar isso no texto, tá? A única coisa que ele fez aqui é itálico, mas novamente eu falei, toda vez que tiver uma citação no meu texto, eu quiser que ela fique alinhadinha à direita, tudo bonitinho, trocar a fonte, eu posso fazer isso depois, tá? Mas é importante que esteja na tag cite para que a gente consiga até fazer esse tipo de informação e novamente dar um significado a mais para o nosso texto, tornar ele mais semântico, tá? Colocando a tag de citação. Só para fechar essa parte de agora, né? Perceba que a gente está trabalhando com H1, H2, não chegamos a trabalhar com H3, mas não necessariamente só quando tiver essa disposição de título, subtítulo, que você pode fazer uso dos Hs. Tá? Eu coloquei um outro exemplo aqui, que é o meu também particular. Perceba que eu não tenho aquele formato, tá? E eu estou usando H1, H2, H3 aqui. Tente parar um pouquinho, pensar onde que eu estou usando H1, H2, H3, tá? Perceba que o título da minha página, vamos dizer assim, a informação mais importante que caracteriza toda a minha página é o Memorial Manager, certo? Então esse cara aqui é o meu H1, certo? O que caracteriza a seção onde eu me encontro da página? É esse cara aqui, ó. Se eu trocar, por exemplo, a formação, tá? E esse cara aqui está caracterizando a formação onde eu estou. Ih, não trabalhei com a responsividade aqui ainda, crashou o negócio, tá? Mas a segunda parte mais importante é essa informação aqui, que identifica a seção da página onde eu estou. E uma terceira parte mais importante, um subtítulo para o meu título da seção, vamos assim dizer, é essa parte que eu estou aqui de baixo. Então esse é o meu H3 da minha página, certo? Obviamente H1, H2, H3, não se preocupem com o tamanho, tá? Mas sim com a função dentro da página, ok? Então é isso, pessoal. A seguir, voltamos com a parte final de textos e até lá.